Então, por que eu escolhi esse tema? Primeiro, porque eu passei por isso, óbvio, senão eu não poderia estar aqui. Segundo, porque cada vez que eu faço um post sobre culpa, sobre impor limites, as pessoas me mandam vários directs. Na sessão de mentoria, a gente trabalha muito isso, na constelação, principalmente na mentoria Liberte-se, muita gente me procura exatamente por causa da culpa, por não conseguir impor limites, principalmente com os familiares, muitos com os pais. Então, por isso esse tema. Então, eu quero que você comece a refletir. Você sente que coloca as necessidades dos outros acima das suas? Que você sempre diz muito mais sim para os outros e muito mais nãos para você? Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer e responder aí no seu papel. O quanto você fala sim para os outros e o quanto você fala não para você. Em que áreas da vida, principalmente, você fala sim para os outros e não para você? Essa é a primeira reflexão. Tem alguma área específica ou são todas as áreas da vida? Para quem é a pessoa que você fala mais sim, mesmo querendo dizer não? Qual é a pessoa que você mais se sente culpada ao falar não, se você conseguir? Por que eu tô falando isso? Porque no passado eu era essa pessoa. Tinha pessoas que eu não conseguia falar não. Porque a pessoa me manipulava pela vitimização. Sempre a vitimização. Hoje em dia eu detesto vítimas. Eu corto mesmo. Falo, quer fazer seu drama? Vai, continua. Porque eu não caio mais. De tanto que eu caí, de tanto que eu me prejudiquei com pessoas manipulando pela vitimização. Então, quem te manipula pela vitimização e faz com que você deixe todos os seus projetos de lado, todos os seus objetivos, até relacionamento de lado e fale sim para a pessoa? Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas? Isso é bem importante você descobrir e começar a refletir. Talvez não venha agora na sua mente, mas você vai começar a perceber isso ao longo da semana, ao longo do mês. Quem é essa pessoa e por que você está fazendo isso com você? Por que a gente se anula? Primeiro, por crenças limitantes de merecimento e culpa. Então a gente acredita que precisa fazer muito pelo outro para merecer a atenção do outro, esperando que o outro faça algo pela gente. Isso raramente acontece. Muito raramente acontece. O outro perceber isso. Ele sempre vai te sugando. Você fica esperando e nunca vem. Tá? Medo de desagradar os outros e ser rejeitado. Porque a gente aprende isso desde que a gente nasce com os nossos pais, principalmente as mulheres. A gente tem que ser a boazinha, a quietinha que serve os outros, não é sempre assim? Sempre a mulher que precisa servir, ser atenciosa, não expor os seus sentimentos, ser bem comedida, tudo certinho, tudo na média. A gente aprende isso com os nossos pais, nós somos muito cobradas por isso. E óbvio que a gente vai se diminuindo, até se anular totalmente. E não é fácil dar um basta. Eu precisei de ajuda. E hoje eu me policio muito para não voltar a me anular e ficar totalmente invisível para a sociedade. Então é bem importante você entender como é que foi a sua infância. O que eles falavam? Eles te comparavam com quem? Com um primo, com um amiguinho? Olha, tá vendo? Fulano faz assim. Você não é boazinho, você não faz igual. E isso vai diminuindo, a gente vai se anulando, vai se esforçando muito para fazer pelos outros e esquece, principalmente da gente. Outro ponto importante, a gente não tem clareza das nossas necessidades e desejos. Uma escolha, por exemplo, da faculdade que vai fazer. Muita gente escolhe porque é imposto pela família. Na minha época era administração, engenharia, direito, medicina, psicologia, arquitetura.
odonto, muitas outras profissões nem existiam. Mas você não tinha nem a possibilidade de pensar sobre isso. Muitas profissões que hoje em dia são bem rentáveis. Imagine ser influencer ou estar aqui na internet ensinando de uma outra forma. Impossível. Era totalmente fora, né, do que os pais queriam. Agora, o auge na minha época era prestar concurso público. Óbvio que meus pais são concursados públicos, minhas tias, você imagina se eu não ia ter que prestar concurso público. Não prestei, não era algo que eu queria, consegui dizer não. Mas a faculdade, na época, como eu brinco, foi por eliminação. Então comece a investigar o seu passado, para ver desde quando você vem se anulando muito. Eu, pelo menos, foi desde que eu nasci que eu venho pensando sobre isso, e desde sempre eu tinha que ser boazinha, perfeitinha, toda fofinha. Não combinava muito comigo. E por último, que eu já falei aqui bastante, é pelo senso de pertencimento. Todo mundo quer pertencer a um grupo. Todo mundo quer pertencer à família, ao grupo de amigos do trabalho, da onde mora, de vários grupos, da academia, enfim, de vários grupos. Todo mundo quer pertencer. E muitas vezes a gente se anula para pertencer a esses grupos. A gente não faz o que a gente tem vontade, a gente não fala o que a gente tem vontade, e a gente vai se anulando. Existem grupos que eu já participei que não tinha reciprocidade. Então, hoje em dia, para mim, eu não convivo com pessoas que não têm reciprocidade. Isso é bem fundamental, assim, nas minhas escolhas de amizade, profissionais. É preciso ter reciprocidade. Não na hora. Vou dar um exemplo que está acontecendo agora nesse momento comigo. Eu estou ajudando a minha vizinha. Vou ajudar uma semana, já tinha ajudado há uns dias atrás. De domingo a sábado, né? Agora estou ajudando de novo. Mas ela já me ajudou muito no passado. Então não custa eu ajudá-la nesse momento. Não foi no mesmo momento, mas foi agora. Então, não é que eu só falo não, que me põe nisso. Não, quando a pessoa precisa de ajuda, eu ajudo. Porque é uma pessoa que me ajudou muito. Semana passada foi a mesma coisa, foi outra vizinha. Ela precisou de ajuda, eu ajudei, porque ela também já me ajudou muito. Então existe uma reciprocidade, não fiz por culpa, eu fiz porque eu queria, fiz porque eu gosto da pessoa. Existe uma troca. Então, como estão as suas relações? Existe reciprocidade nas suas relações? É bem importante você pensar sobre isso. Então, eu vou dar um minutinho para você anotar isso, beber uma água, que nós vamos para um exercício. Quem me perguntou se eu sou patrocinada pela Nespresso, não sou, bem o que eu gostaria, por causa da minha garrafinha. Me mandaram essa pergunta. Então, vamos lá. Quero que você escreva no seu papel 3 situações que você se anulou. Ai, Paulo, só lembro de uma agora. Tudo bem, escreve uma. Mas reflita quantas situações, pelo menos 3, tá? Que você se anulou, que poderia ter sido diferente. Que você poderia ter se priorizado sem culpa. Esse momento é só para você refletir. É legal você anotar também qual foi a área da vida. Porque às vezes a gente se anula mais numa área do que na outra. Mas só para você começar a trabalhar, começar a clarear as ideias. Bom, vamos avançar um pouquinho. Como começar a se priorizar sem sentir culpa? Não é fácil, eu sei, no começo não é fácil. Mas é preciso sim ter autoconfiança bem grande para você poder falar não. Não sem se justificar. Eu até falo com os meus amigos, não é uma resposta completa. Você não precisa se justificar. Então, às vezes eu falo, não. Não vou, não quero, não. Então, você já tentou fazer isso? Se colocar em primeiro lugar, colocar os seus desejos, seus objetivos, seu descanso em primeiro lugar,
sem se sentir culpada ou você sempre sente que está devendo algo? Quem sempre sente que está devendo algo, eu imagino como está a vida financeira. Porque isso sim afeta a vida financeira. Se você está sempre em dívida com alguém, adivinha o que você vai atrair na sua vida. Se você está sempre em dívida, você vive na escassez. E aqui a gente fala de prosperidade. Por isso esse tema hoje, tá? Então, como foi? Porque eu me sentia bem culpada de falar não. Até, como eu falei, que eu percebi que as vítimas estavam me manipulando. Eu tive que pedir ajuda. Eu tive que fazer muitas coisas, muitos trabalhos terapêuticos para entender a origem disso. Óbvio que foi a minha criação, né? Determinadas pessoas que me faziam sentir culpadas. Elas são culpadas não, porque foram elas que aprenderam isso também, tá? Eu também sou responsável, porque eu também demorei para perceber isso. Me achava o máximo, mas imagina, eu estava longe disso. Bem longe, bem longe, bem longe. Então foi preciso todo um trabalho interno para eu começar a falar não sem culpa. Para eu impor limites sem culpa, para eu me priorizar, para eu começar a desenvolver o meu amor próprio, minha autoconfiança, para poder fazer isso. Senão eu jamais poderia estar aqui, jamais poderia ajudar as pessoas. Então, como que você tem lidado com isso? Você se acha egoísta de fazer isso? Você se acha egoísta de se amar? De se colocar em primeiro lugar? Ou você se acha mais culpada? Qual é o sentimento? Anota aí. Então vamos falar dos passos para você se priorizar sem culpa. Anota aí. Primeiro, reconheça que você merece. Pelo simples fato de você existir, você merece cuidar de si mesmo. O seu corpo, a sua mente, você é o único veículo, né, que você tem para viver essa vida. Você não vai se cuidar da sua saúde física, mental, emocional, como que você vai viver? Você não nasceu para viver na miséria, na escassez, você não nasceu para isso. Você merece ter uma vida boa. Então, por isso que lá no começo, primeiro ciclo, a gente falou de merecimento. Então, é preciso sim você trabalhar o seu merecimento. Eu brincava que eu me chicoteava. Nenhum chefe, ninguém era pior que eu mesma comigo. Então, para ser empreendedor ou para ter meu negócio, eu tive que parar de me chicotear, senão eu ia ter um burnout logo no começo. Então, eu ainda me policio? Claro que sim, né? Tá muito enraizado. Então, eu vou me policiando para eu parar de me chicotear, falar que eu mereço aquele tempo de descanso, que eu mereço tomar um sol no meio da semana, porque às vezes eu adianto muita coisa, consigo adiantar às vezes até no fim de semana. Se eu trabalho no fim de semana, eu posso descansar um dia na semana. Então, eu vou trabalhando o meu merecimento. Segundo ponto, aprender a dizer não com leveza. Eu falei não, é uma resposta completa. Eu não minto, por exemplo. Se eu não quero ir em algum lugar, eu falo a verdade. Eu não vou, porque eu tô afim. Eu não invento 1000 histórias. Não, é porque eu tenho um compromisso. Eu não tenho compromisso nenhum. Eu só não quero ir naquele lugar. E eu falo não, numa boa, sem culpa, sem mentira também. Porque tenho autoconfiança o suficiente para falar não. Você consegue fazer isso? Como que você pode começar? Que área da sua vida que você começa a falar não sem culpa? Que áreas que você escolhe uma área ou algo para você começar? Senão, se você não dá o primeiro passo, fica difícil. Outro ponto importante: respeitar o seu tempo e a sua energia. Porque às vezes a gente está cansado, esgotado e vai e dá o bagaço, o resto de coisa pro outro. Óbvio que você vai ficar doente. Uma hora você vai ficar doente. Então, você tem respeitado o seu tempo, você tem respeitado sua energia. Como que você tem lidado com isso? Esse é um outro passo que você precisa trabalhar. Defina seus horários e cumpra. Meus horários são bem definidos. De manhã eu tenho
né? Minha programação, tarde outra, noite outra, tudo entra na minha programação, desde o mercado, desde limpar a casa, meu cachorrinho, tudo entra na minha programação. E eu vou respeitando os clientes, tudo, né? A hora que eu faço os vídeos, toda a parte que eu faço de marketing, toda a hora que eu estudo, tudo está na minha programação. E isso é, para mim, uma grande liberdade, eu ter tempo para mim. E o quarto ponto é você fazer pequenas escolhas diárias, se priorizando. Como é que você pode começar isso? Por onde você vai começar? Você é a melhor pessoa para começar a pensar como que você pode fazer pequenas escolhas diárias que vai se priorizar. Vou dar um exemplo só para você entender. Você costuma escolher o filme ou a série para assistir ou é sempre outra pessoa que escolhe? É uma escolha simples? É. Mas tem gente que não consegue fazer essa escolha. Sempre é o marido, ou a esposa, ou os filhos, qualquer pessoa escolhe por ela. Ela não consegue escolher o filme que quer assistir, a série que quer assistir. Então, comece por aí. Uma escolha simples. Mas é importante você priorizar, sei lá, o seu horário de lazer, qualquer coisa. Escolha algo, como assistir um filme. Exercício. Escolha uma situação comum do seu dia a dia, onde você sim se costuma a se anular, e escreva como que você pode agir diferente e sem culpa. É legal você escrever porque você coloca a sua energia ali. Então, para, respira, já vai ser algo para você. O que você pode começar a fazer agora, hoje, por você? Depois dessa live, o que você vai fazer por você? O que você vai escolher assistir? O que você vai escolher fazer só por você? Que você não se anule, que seja só por você, tá? É bem importante. Bom, que hábitos que você pode criar para manter o equilíbrio e a autovalorização? Então, como que você pode fazer para que você não volte aos padrões antigos, tá? De ficar se anulando. Uma das coisas que eu comecei a praticar e que me ajudou muito, que é algo simples, não tem dinheiro, eu fico ainda, né? Que a primeira coisa que eu faço até antes de atender alguém é refletir sobre as minhas emoções e necessidades. Coloco qualquer coisa, faço tipo um journaling mesmo. Eu escrevo o que aconteceu no dia, sabe aquele diário que a gente fazia quando era criança? Exatamente isso. Então eu tenho um arquivo, eu escrevo como eu me senti, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu preciso mudar. É um tempo meu, pra mim, é algo que eu faço. Então todo o meu dia começa comigo, me priorizando, e termina comigo. Então, eu tenho uma rotina matinal? Sim, eu acordo, eu faço o reiki, eu medito, eu vou pra academia, tomo meu café. Só depois que eu começo meu dia, leio os meus devocionais, escrevo, e aí eu começo a atender as pessoas. Paula, que horas você acorda? Acordo às 5 horas da manhã. Você precisa acordar às 5 horas da manhã? Não, desde que você tem uma rotina que você começa o seu dia com você e termina com você. À noite, eu já tô lendo alguma coisa, eu desligo o meu celular bem cedo, a partir das 8 ele nem toca mais, então eu tenho uma ótima noite de sono. Escuto uma música, leio as minhas coisas, faço as minhas reflexões, meus agradecimentos, minhas orações e durmo bem. Então, eu começo o dia e termino o dia fazendo coisas por mim. Durante o dia, às vezes sim, eu faço um reiki de novo, faço uma meditação, principalmente quando o dia tá muito cheio, às vezes tem muita constelação, então eu faço sim, eu entro limpa para a próxima pessoa. Eu gosto sempre de estar com uma energia boa para atender outra pessoa e eu cuido disso para dar o meu melhor, tá? Então, o que você pode fazer
por você diariamente. É bem legal você pensar o que mais que você gostaria de fazer, o momento do dia que é esse compromisso com você. Outro ponto bem importante que a gente já falou aqui é cercar-se de pessoas que respeitam suas escolhas. Se você gosta de igreja, de um templo, enfim, ok, as pessoas respeitam. Se você gosta de ir num barzinho, num restaurante, se você gosta de ficar em casa, as pessoas respeitam. Não ficam te cobrando, te enchendo a cabeça. Se você quer só ler um livro e não quer sair pra balada ou pro carnaval, né, como daqui a pouco vai ter, pessoas que respeitam o que você quer. Pessoas que respeitam o que você sente. Sério que existe isso. Ajuda bastante. Praticar gratidão, sim, para cada coisa, para cada conquista, para cada escolha, para cada autovalorização, tá? Exercício, escolher um hábito simples para implementar hoje. O que ele pode impactar a sua vida? Então, tem 3 exercícios para você fazer. Vou recapitular. Escrever 3 situações em que você se anulou e que poderia ter sido diferente. Escolher uma situação do seu dia a dia que você costuma a se anular. Escrever como você pode agir diferente e sem culpa. E implementar um hábito que pode impactar a sua vida. Tá? O que eu vou fazer agora? Responder todas as perguntas que me mandaram. Quem quiser também me manda mais aqui na caixinha, que às vezes demora para aparecer para mim. Vai, enquanto vocês estão mandando, eu vou responder as outras. Adoro que vocês tenham me mandado bastante pergunta pra live e fica a mesma regra, né? Pra semana que vem vocês já mandem as outras perguntas, que é assim que eu postar qual vai ser a próxima live da semana que vem. O que significa se anular? É colocar as necessidades dos outros sempre na frente das suas. Sempre. Tá? Você nega seus sentimentos, seus limites. Praticamente você nem tem limite. Muita gente nem tem limite, tá? Como saber se estou se anulando? Quando você consegue dizer não, se você conseguir, como é que você se sente? Culpada? Você fica remoendo aquela história na sua cabeça? Aí você está se anulando. Por que é tão difícil me priorizar? Porque a gente aprende desde bem pequena a priorizar os outros. Os outros são mais importantes que a gente. Isso não é verdade. Então, é preciso você se priorizar e, se conseguir, ajudar os outros. Tá? Eu ajudo os outros? Sim, mas eu sempre estou em primeiro lugar. Tá? Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Como posso me priorizar sem parecer egoísta? Entendendo que cuidar de você mesma é essencial para você conseguir ajudar os outros. Mesmo que você seja seu filho. Como que você tá mal, acabado, doente, com burnout, depressão e vai poder ajudar seu filho? Ou seus pais, seu marido, sua esposa, enfim. Não dá, né? Como lidar com a culpa ao dizer não? Pratique, assim, respostas gentis. No começo eu falava, não, no momento eu não consigo, no momento eu não posso, no momento não dá, algo assim. E aos poucos eu só falava não. Mas isso vai diminuindo aos poucos, tá? Isso é o treino. Como posso estabelecer limites saudáveis? Identifique o que te incomoda. Então tem pessoas que me incomodam, começaram a me incomodar. Tem pessoas que eu gosto, mas elas me incomodam. Então eu estabeleci um limite. Então, vou dar um exemplo prático. Tem pessoas que me cobram algo que não fazem. Me cobram, mas não fazem. Como me cobram, não fazem. Até que chega. Né? Você me cobra algo que você não faz, não dá muito certo. Outro exemplo. Pessoas que falavam
mal da minha antiga profissão, falo mal da atual, dou umas indiretinhas assim, eu falo, pra quê, né? Então, são pessoas que não tem reciprocidade, não tem nada, então eu estabeleci um limite. O limite é assim, bom dia, boa tarde, ok, não estão sabendo mais nada da minha vida. Eu não deixei de falar, mas tá longe. Como evitar que as pessoas abusem da minha boa vontade? Definindo limites claros, reconhecendo comportamentos manipuladores, principalmente pela vitimização. Tá? Tem muita gente que manipula pela vitimização. Como começar a me priorizar no dia a dia? Reserve momentos diários para você mesmo. Talvez você não consiga o tempo que eu consigo hoje em dia, mas você pode começar com 10 minutos. 10 minutos para você. Pois na semana que vem você faz 15, 20, vai começando aos poucos. Tá? Mas é importante você começar. Como lidar com a opinião das pessoas ao me priorizar? Elas sempre vão dar opinião. Teve um tempo atrás que eu fui chamada de várias coisas. Você vai ficar sozinha? Eu falei, gente, eu não vou conviver com pessoas que não tem nada a ver com o meu propósito de vida, com nada disso. Eu nunca fiquei sozinha, sempre tem um monte de gente do meu lado, sempre tem vários amigos. A partir do momento que eu imponho limites para algumas pessoas, vem outras maravilhosas, sempre vem muito mais gente para minha vida que tá na mesma sintonia que eu. Então eu fui impondo limites. Fui saindo de alguns grupos que não tinham mais nada a ver comigo, que não tinham o mesmo propósito, a mesma mentalidade. Então, fui me afastando sem dar muita explicação, tá? E também sem ligar para opinião zero dessas pessoas, porque elas nem estão mesmo, não têm a mesma mentalidade, não estudam quanto eu estudo, não se dedicam quanto eu me dedico, então não tenho nem o que prestar atenção. Como equilibrar cuidar dos outros e cuidar de mim? É importante você cuidar você pode cuidar dos outros, né? Principalmente quem tem filho, tudo. Mas não pode se abandonar. Porque se ao momento que você se abandona, vou dar o exemplo de filho, é isso que ele vai aprender. É isso que você quer que ele aprenda? Que ele não cuide dele? Que ele não se priorize? Que ele tenha o mesmo destino que você? Então, cuidado que você ensina pelo exemplo, tá? O que fazer se as pessoas ficarem chateadas quando eu me priorizar? A reação delas não é sua responsabilidade. É elas que precisam entender porque elas estão se sentindo assim. Qual é o nível de egoísmo, de manipulação, de controle que as outras pessoas têm sobre você, que elas estão fazendo isso. Por que elas estão fazendo isso? Problema delas. Elas que precisam procurar ajuda, algum tipo de terapia, elas que precisam lidar com a rejeição delas. Isso acontece muito, porque às vezes quando você fala não, a pessoa se sente rejeitada. Já aconteceu isso comigo. Eu respondi, acredito que a sua funcionária, no caso era uma funcionária, precisa de algum tipo de terapia e não lidar com a cliente. Mas falei pro chefe. Como posso fortalecer a minha autoestima para me priorizar mais? Investir em autoconhecimento. Entender por que você não está se priorizando? Com quem você aprendeu? Quais foram os momentos na infância que fizeram que você não se priorizasse? Quem te manipulou pela vitimização, pelo controle? Quem te comparou? Quem te ameaçou? Lidar com isso. Tá? Existem várias técnicas para isso. Quem quiser, acessa o link Liberte-se, que é uma das mentorias que eu faço isso, que eu faço esse trabalho. Como parar de pedir permissão para tudo? Crescendo. Quem pede permissão é criança. Adulto não precisa pedir permissão. Adulto toma suas decisões. Por que você está pedindo permissão? Eu
peço permissão. Eu faço de acordo com a minha consciência, com os meus valores. Permissão pra fazer o quê? É bem importante você entender por que você pede permissão para tudo, para ir na academia, para ir no trabalho, para comer isso, comer aquilo. O que você pede permissão? Para comprar determinada coisa? Para que você pede permissão? Para quem você pede permissão? Por que você pede permissão? É bem importante você entender isso, assim fica meio vago eu responder. Como posso encontrar tempo para mim no meio da rotina corrida? Você é a prioridade. A partir daí, você define a sua rotina, as suas tarefas diárias. Você é a sua prioridade. Sua saúde física, mental e emocional. Ai, mas meu emprego é corrido. Sim, quando você tiver um burnout, qualquer coisa, eles vão te demitir. Essa é a dura realidade, porque eu tenho várias clientes com burnout que foram demitidas. Várias clientes com depressão, tudo mais que foram demitidas. Porque elas já tinham explorado tudo, elas se anularam tanto que elas já não tinham mais serventia. Então, cuidado. Como deixar de agradar todo mundo o tempo todo? Primeiro que não é possível agradar todo mundo o tempo todo. Tem uma frase que fala assim, nem Jesus agradou todo mundo, você quem é você na fila do pão para querer agradar todo mundo? Eu ouço muito essa frase, então impossível agradar todo mundo. Como saber se estou colocando limites de forma eficaz? Se você está se sentindo menos sobrecarregada, se as pessoas estão te respeitando mais, é porque você está colocando limites de forma eficaz. Como manter essa mudança a longo prazo? Criando hábitos, não descuidando do seu autocuidado, ficando atenta a como está o seu amor próprio, sua autoestima, seu merecimento. O que fazer se eu errar e voltar a me anular? Não se culpa, é um processo, não é mágica, não é algo simples, não simplifica. Mas uma terapia, algum tipo de terapia, mentoria ajuda bastante, tá? Como saber se realmente estou me priorizando? Se você está mais leve, está sentindo uma energia melhor, se as suas decisões estão baseadas no que você quer, nos seus objetivos que você estabeleceu para esse ano, você está, sim, se priorizando. Então, essas foram as perguntas que me mandaram. Agradeço todas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Já vou colocar, assim que acabar essa live, o tema da próxima. Vocês podem já começar a me mandar pelo direct. Então, nós vamos ter uma live semana que vem, na semana do carnaval. Não vamos ter. E depois volta outra semana, tá? Se alguém também tiver sugestão de lives, pode me mandar, tá? Que eu vou ficar muito feliz em atender o seu pedido. Então, até a próxima semana.